fui classificado para IFON 2024. Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fabricad, e também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha. Foi no próprio ano de 2021 que eu acabei conhecendo o Fabricad, meus amigos, né, que já tinham acesso ao Fabricad. E desde 2021 eu venho utilizando ele. Chegou 2023, o ano que eu comecei a ter melhores resultados com as provas militares, só aparecer lá na lista dos classificados, né? Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fabricad, também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha, que é muito importante para mim, e que eu também vou continuar estudando, né, para cada vez mais conseguir melhores resultados nas outras provas, como a AFA, Escola Naval também, quem sabe. Muito obrigado, professor, e muito obrigado ao Fabricad. Fala galera, Alexandre Azevedo na área, e estamos aqui hoje para um item que é exclusivo da comunidade MITA, que é a parte de veículos com polias. Esse é um item que não cai em nenhum outro vestibular, a menos que haja um surto coletivo, dedo no ru e gritaria, mas caso contrário, você só verá isso aqui no MITA. E se você está me assistindo após ter feito uma primeira ou segunda fase do IME do ITA, tu já viu o que te espera, já viu como é a prova, como ela é realmente difícil e que você não pode ficar de brincadeira. Então, isso aí é viagem, não cai. Não tem isso, tá? Não tem isso. Você tem que ir subindo degraus para que você consiga aprender direito até chegar no nível de algo como isso aqui ou coisas piores, que tem coisa muito pior, mas tem que chegar lá em algum momento, o mais rápido possível de preferência. Tá bom? Antes disso, não se esquece, passa lá no nosso site que é o www.fabricad.online e usa o cupom BLACKNOVEMBER para 30% de desconto em qualquer plano do nosso site, qualquer um mesmo. E agora temos uma novidade, que é o plano de acesso total, é a Netflix dos vestibulares e concursos militares. Todo e qualquer plano, matéria, tudo que tem no Fabricad, todas as aulas num só local, para você que de repente é professor e fica assistindo a gente para ter uma segunda visão, você que é indeciso, você que por algum motivo quer ter acesso a tudo que tem no site, você tem lá por um valor muito baixo. Você somar tudo que tem no site, tem mais de 9.000 aulas, mais de 9.000, e aí você tem acesso nesse plano de acesso total, que é a Netflix daqui do Fabricad, tá bom? Então vem comigo, vamos trabalhar agora. Vínculos com polias, galera. Então imagina que eu tenho aqui, né, uma corda, isso aqui é a mesma corda, ok? E aí de um lado tem uma mola, né, segurando ela ao chão, e do outro tem um bloco, tá, de massa M. Vamos chamar aqui a massa de M. Essa polia, ela tá presa, o centro dela tá presa a uma mola lá em cima de constante elástica K2, enquanto aqui eu vou chamar de constante elástica K1. A ideia é a gente, assim como a gente fez na aula de associação de molas em série e associação de molas em paralelo, que a gente também tente encontrar uma aqui para esse bloco B, tadinho. Como é que eu vou aqui, na hora de medir a tração em cima dele, nessa confusão de estica lá e estica cá, pegar tudo para uma situação um pouco mais simplória, tá? Então a ideia qual é, galera? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Vamos pegar aqui e chamar, no caso aqui, ó, de XB, o quanto isso aqui, né? Se isso aqui estiver subindo, aí o que vai acontecer, tá? E falar que aqui eu tenho o X do centro descendo, tá? Isso aqui tá descendo, aí eu vou ter o XB para cima e, consequentemente, a gente botar aqui o XB para baixo, né? Tô puxando aqui assim, tá bom? E aqui o X2 está subindo, beleza? E esse conjunto inteiro, a polia está descendo, tá? A polia está descendo enquanto isso vai fazendo assim. O que vai acontecer aqui? Bom, se a gente for medir apenas a tração desse lado do fio, tá? A gente vai ter que, no caso ali, ó, essa tração, aliás, fica melhor aqui botar, né, um X1, um X2 e aqui um X1. Ok. Se a gente for medir a tração do lado ali, à esquerda do fio, você vai ter que essa tração vai ser dada por K1
x1, tá? E se eu for medir a tração aqui em função desse mesmo t, repara, aí já é questão de dinâmica básica. Como eu tenho t de um lado e t do outro, no final o que vai estar sendo sentido aqui no meio é 2t, né? Porque essa corda é a mesma, então esse t vai estar se transmitindo ao longo da corda. Mas aí tem t de um lado e t do outro, que eu tenho aqui no meio é 2t. Esse 2t vai ser igual a K2 vezes x2, tá? E vamos guardar isso daqui por enquanto, ok? Agora, o que eu vou fazer agora aqui vem de vínculo geométrico, vem lá de uma outra aula que tem isso na plataforma, que a gente já viu em outro momento, que é o quê, né? Saber como o deslocamento ali do centro da polia se relaciona com o quanto vai subir ou descer cada lado, à esquerda ou à direita. E a gente já viu que o x do centro, ou seja, o x ali da polia de quem está no meio, é a média aritmética do que se desloca de um lado mais o do outro sobre 2. Isso sem levar nenhum sinal em consideração, né? É o x da esquerda mais o x da direita sobre 2, mas sem botar sinais ainda em consideração aqui na história, nesses parangoletos. Agora, o x do centro, na verdade, é o x2, tá? Vamos fazer, então, o seguinte. Vamos adotar, então, aqui que eu tenho um x2, que está, no caso aqui, para baixo. E aí você vai ter o quê? Vai ter o x da esquerda. Como ele, no caso, ele está para cima, tá? Vamos colocar que ele é menos x1, ok? E o da direita, como está para baixo, vamos colocar mais xb. Que o xb é o x do bloco, né? Ok, vamos passar o 2 para a esquerda. Fica 2x2. Esse x1 vem para cá mais x1. Tudo isso igual a xb. E vamos guardar isso daqui por enquanto, tá, gente? Deixa assim por enquanto. Ao mesmo tempo, essas duas equações aqui, a gente pode pegar e dividir uma pela outra. Se eu dividir a equação 1 da equação 2, o que vai acontecer? Ó? Se eu divido a 1 pela 2, você passa a ter que t sobre 2t é K1x1 sobre K2x2. Quem vai cortar aqui? Você vai ter, então, o quê? Que o meio é essa razão. E aí eu posso multiplicar cruzado. Fica 2K1x1 é igual a K2x2, tá? Bom, vamos agora então isolar o x2 em função do x1. Então acaba ficando que o x2 vai ser passando o K2 para o lado dividindo 2K1 sobre K2x1, ok? Beleza. Tendo isso em mãos, volta aqui em cima. Lá naquela equação vai ficar então o que agora? Ó? Fica 2 vezes 2K1 sobre K2 x1 mais x1 igual a xb. Ou ainda 4K1, K2 em evidência mais 1, né, do outro x1, ok? Tudo isso igual a xb. Tá? Vou apagar ali, ó, e aí vamos isolar no caso. Vamos isolar no caso o x1, tá? Quando você isolar o x1, o que vai acontecer? Aí teremos que o x1, né, tira o denominador comum aqui, fica 4K1 mais K2 sobre K2 x1, tudo isso igual a xb. Aí pronto, você vai ter que, no caso,
o x1 fica isolado, fica então K2xb sobre 4K1 mais K2. E aí, se eu voltar com isso daqui e substituir ali em cima, o que vai acontecer? Você vai ter, então, que a atração vai ser da forma K1 vezes x1. Mas quem é x1? Essa expressão daqui. Então, você vai ter K2 mais K2 vezes xb, tá? Dá para dar uma arrumada, é claro, né? A gente arrumando isso daqui vai ficar, então, como? Você vai ter que K1 com K2, posso juntar multiplicando, fica no final, então, ali, que a atração vai ser igual a K1, K2 sobre 4K1 mais K2 vezes xb, tá? Então, assim, o que vai acontecer ali, na verdade, é o seguinte. Isso que está aqui, no parênteses, é como se fosse um K equivalente, galera. Então, tem que calcular o período da oscilação. 2π raiz de m sobre K. O K que vai ser usado vai ser esse cara daqui. Essa que é a ideia. Essa que é a história, tá? Então, a partir de agora, numa situação como essa, ó, você vai pegar e vai fazer o que você já sabe, mas usando um K equivalente, que é, em cima, o produto do K que está na mola ligada à polia sobre 4 vezes o K que está na mola do fio ali preso ao chão, né? Da mola presa ao chão, mais o K da polia. Né? Existia a soma dos inversos lá na associação de molas, o produto sobre soma, existia a soma direta, e para esse caso em particular de vínculo, você tem esse jeito aqui de fazer, que é um caso muito particular mesmo para esse tipo de exercício, mas paciência, whatever. Como é que você acha que chega lá o pessoal muito bem preparado e faz uma questão que nem essa num salto enquanto você está lá se matando? Esse tipo de questão e tipo de macete é para o cara que, tipo assim, de repente você na hora equaciona tudo e consegue fazer, mas e o tempo que você vai levar? Entendeu? Então, quando você olhar meio torto para esse tipo de macete, não fica olhando torto, não. Porque realmente, o cara que souber isso aqui, ele vai fazer numa velocidade que você, infelizmente, meu amigo, se fizer, vai levar muito tempo, tá? Então, não esquece de passar lá, www.fabricad.online, e assina o nosso plano em Miita, que está esperando por você, ok? Um forte abraço, espero que esteja tudo bem contigo e continua nossos estudos para quem continua com a gente na plataforma. Agora é hora de exercícios. Valeu! Bom, como eu falei, a gente vai pegar exercício sobre isso e vamos começar por uma questão que é assim, direta e reta. Direta e reta agora que você sabe o bizu, né? Antes não seria. Então você vai ter aqui, no caso, um bloco de massa M, tá? Resumindo aqui o enunciado, que depois vai estar no material para quem é o nosso aluno. E você tem aqui a mesma situação explicada antes, em que eu tenho uma polia ligada aqui, o centro dela é uma mola de constante K. Aqui à esquerda também é uma constante K. E eu quero saber o período das oscilações verticais que teremos, então, aqui, tá? Então, o que vai acontecer, galera? Bom, primeira coisa é lembrar que você tem que ter isso em mente. Numa situação como essa, o K equivalente, que vai ser meio que uma constante elástica, equivalente a toda essa zona que tem aqui, que vai fazer com que o bloco A fique oscilando, vai ser o quê? Vai ser o produto dos Ks sobre 4 vezes o K da mola lá da esquerda. Nesse caso não faz diferença porque os Ks são iguais, mas se fosse diferente, obviamente que teria, né, que diferenciar uma coisa da outra. Então, 4K mais esse K daqui, mais um K lá em cima, isso vai dar K ao quadrado sobre 5K, né? Então, você vai ter que o teu K equivalente será igual a K
sobre 5, ok? E aí, gente, acabou. Você tendo isso em mente, ó, como é que normalmente é calculado o período... Como é que normalmente é calculado o período numa situação de MHS, né? De oscilação é MHS, 2π raiz de M sobre K. Só que aqui, em vez de um K, passa a ser o K equivalente. O K equivalente que deu K sobre 5, que está aqui. Então, no final, você vai ter que o período ele será 2π raiz de M dividido por K sobre 5, ou dividir por fração. O que é dividir por fração? É multiplicar pelo inverso, 2π raiz de 5M sobre K, tá bom? Então tá aqui o que a gente queria, tá legal? Tamo junto, tamo aqui, beleza? E vamos lá, dessa vez a rede social que eu vou entregar a você é nosso Instagram, que é insta_fabricad, ok? Tá aqui para você dar o seu print. Questão que agora, graças a nós, graças ao seu esforço, se tornou ridícula, o que antes não seria nem um pouco. Tá bom? Um beijo, valeu, gente!